Aí eu entro numa reunião onde tinha Paulo Gojo, o Blois, eu não sei se o Paulo Braga estava, não sei se Cláudio Wilson, mas figuras conhecidas por nós, né? E eu lá, no meu cantinho, paralisado, todo mundo lá na época muito gigante para mim, todo mundo com cara brava. Ah, esse pessoal aqui precisa fazer um evento virtual e é você que vai fazer. Sabe aquele momento que em milésimos de segundo você tem que parar para pensar na resposta e a resposta ela não pode ser errada, ela tem que ser assertiva? Eu acho que esse é um dos meus dons e também uma das minhas maldições. Eu falei, ok, eu faço. Ah, Jean, mas a transmissão é assim, assim, assada, ela vai ser transmitida 8 horas consecutivas, precisa ser transmitida em vários lugares, tem que ter um backup, tem que ter isso, tem que fazer arte. A minha resposta foi, Luar, fica tranquilo, isso é especialidade da casa. Essa foi a minha resposta. Fechamos a reunião, eu suando, meu pé e minha mão minava suor, eu saí da reunião, o que eu fiz na minha vida? E agora? Lado positivo, não tem dinheiro, então não estou prejudicando ninguém. Lado negativo, se eu fizer besteira, eu estou queimando a minha imagem. O Rio Inf ia acontecer daqui a uma semana. Eu estudei, fiz várias transmissões testes, e aconteceu o Rio Inf, ele foi excelente, ele foi um sucesso. Ele está no YouTube até hoje. Vários quadros. Foi tudo perfeito. A partir daí, as pessoas que estavam naquelas salas começaram a me chamar para serviços. E a partir dessa oportunidade, eu comecei a fazer meu nome no meio das pessoas que estão ligadas à tecnologia e indústria no Rio de Janeiro e, assim, todo o estado do Rio, né? Então, eu comecei a pegar um serviço atrás do outro. E eu comecei a me tornar o cara de confiança de todo mundo. A tal ponto de, isso aí deixa na mão do Jean. Chama que o Jean resolve. Isso aí, Jean, dá um jeito. Era assim que... E eu comecei a pagar minhas contas, finalmente. Não só a ganhar dinheiro, mas a pagar as minhas contas, a ponto até de sobrar com um pão com queijo na padaria. E daí foi, eu montei minha equipe, isso eu sozinho, montei minha equipe com os alunos do Instituto Federal. Eu não era gestor empresarial, eu não era gestor de processos, eu não era gestor de negócios, eu era só um cara com coragem e que precisava de dinheiro. Eu não era gestor de pessoas, então eu juntei 6 pessoas e falei, olha, eu tenho isso, vamos fazer acontecer. Quebrei a cara. E aí começou a vir os fracassos, tá? Porque o mais difícil eu tinha feito. Na minha visão era o mais difícil, abrir as portas. Agora eu precisava de braços. Eu não sabia fazer tudo e não sei fazer tudo. Ninguém sabe fazer. E eu precisava de artistas, eu precisava de programadores em outras linguagens mais experientes. Eu precisava de pessoas para me ajudar a manter o contato com o cliente. Então, eu montei um time de pessoas que não tinha a coragem que eu tinha. E o meu erro, e eu falo que é o meu primeiro erro, e foi um dos meus mais fortes erros, que há pouco tempo eu consegui me livrar desse erro definitivamente, era achar que todo mundo tinha que ser como eu. Que todo mundo, mesmo que, cara, ninguém passou pela história que eu passei, então não tem por que ele não ser como eu. Eu fazia essas comparações fúteis, banais, e chegava a ser arrogante da minha parte. É algo que eu me envergonho muito disso. Então, eu colocava muita pressão na equipe. E eu não aceitava, eu não entendia, na verdade, isso eu não entendo até hoje, mas agora eu respeito, eu aprendi a respeitar. Eu fechava contratos, assinaturas de 1 ano, R$ 400 por mês, por exemplo, de marketing. E aí eu cuido do cliente, eu cuido da parte que cabe a mim, e tinha uma pessoa que ia cuidar da parte de marketing, de construção de arte, essas coisas, né?
Essa pessoa simplesmente entrava em depressão, sabe, sei lá qual razão, brigou com a namorada e sumia. E eu tinha que devolver o dinheiro ao cliente, perder o contrato e ainda pagar uma multa. Isso aconteceu inúmeras vezes. E eu comecei a criar um certo, eu não gosto dessa palavra, mas um certo trauma a ter equipes, a confiar em pessoas. E eu comecei a criar uma resistência em expandir o meu catálogo. Então, meu catálogo ele começou a ficar nichado só em aquilo que eu garanto que eu, Jean, consigo fazer. Não que eu vá fazer sozinho. Eu vou contratar fulano, ciclano, mas se eles me deixarem na mão, eu me garanto em fazer. Então, eu funilei o meu catálogo. Isso fez eu perder muito mercado, muito mercado. Comecei a me lançar no mundo de jogos, e isso se deu através dos eventos que eu passei a frequentar. E aí eu falo da importância dos eventos, né? Comecei a frequentar eventos da Firjan, Rio Info, da própria TI Rio e vários outros eventos, onde sempre surgia um falando, cara, eu preciso de alguém que gamifique, que faça isso, que faça aquilo. Ah lá o Jean! Eles sempre apontavam para mim. E aí eu lembro que o primeiro jogo que eu peguei, apontaram para mim, eu não fazia ideia com o que eu ia fazer. Eles falaram, ah, já quanto você me cobra? Eu sempre fui muito ousado. Eu vi as pessoas cobrarem, as pessoas não sabem cobrar. Essa é a verdade. As universidades, elas não ensinam seus alunos a cobrarem, a precificarem. Elas ensinam a ir para o mercado, a arranjar emprego. Essa é a realidade. Não estou criticando, não estou falando que isso é ruim. Eu estou falando que uma coisa não deveria substituir a outra. O aluno ele tem que ser preparado para o que deve vier. E eu sabia precificar, mal ou bem. Então, eu lembro que o primeiro serviço de jogo que eu fechei, eu cobrei R$ 160 mil. Primeiro serviço de jogo que eu fechei. Eu tinha 3 anos de empresa. 3 anos de empresa, R$ 160 mil. Imagina como é que ficou a minha cabeça. Falei, agora, eu sou o próximo unicórnio. Vou entrar na Forbes e já era, não dá para ninguém. Mas, ao mesmo tempo, veio uma pressão muito grande, porque eu não sabia como fazer o jogo. Eu sou o programador. Falei, cara, eu vou precisar de artista, de sonoplasta, de gestor, de roteirista, de game designer. Aí vai eu, na faculdade, com a ajuda do KNAI, com a ajuda de outros professores, montar um time. E com aquele trauma que eu falei, de ter um time fazendo coisas que eu não me garanto. Fizemos o jogo. Não vou entrar na etapa do processo de construção. O que eu posso resumir é que eu tive custos desnecessários pela minha falta de experiência em gestão em todas as vertentes. Então, eu tive um custo absurdo, mas eu gerei muitos empregos, eu gerei muitas oportunidades e eu consegui entregar ao cliente. A Prisma foi surgindo assim, foi crescendo assim, foi funcionando. E aí lembro não, até hoje, muitas pessoas, hoje isso não me incomoda mais, cara, mas muitas pessoas, eu pude comprar o meu carro, e daí em diante foi surgindo serviço atrás de serviços, né? E a minha especialidade é sistemas web. Mas eu pude comprar o meu carro, eu pude conquistar as minhas coisas. Pensa num garoto de 20 e poucos anos, que não era homem, eu não posso falar que eu era homem, eu era um garoto. Pô, com carro, moto, comecei a conquistar as minhas coisas. E as pessoas começaram a me rotular. Até maconha já falaram que eu estava vendendo. Mas assim, eu deixei isso de lado, tive a oportunidade de conhecer o Paulo, e através do Paulo a gente começou a fechar parcerias, ele começou a mandar serviço para mim, eu comecei a mandar serviço para ele, foi uma parceria muito boa, foi uma das melhores, eu falo assim, não a melhor, porque entra em conflito com o Knipe, enfim, mas uma das melhores, porque a ética
Quando eu falo parceiro, tenho um parceiro comercial, mas eu tenho um parceiro de vida, né? Os princípios e éticas do Paulo, do Knaip, de outras pessoas que se aproximaram de mim, eu acredito que até do próprio Bruno também, que eu tive poucos momentos de conhecer, mas foram suficientes para eu conhecer princípios e éticas. São pessoas que agregaram muito na minha jornada e ainda agregam, e eu tenho certeza que vão agregar mais. Então, assim, essa é a história da Prisma. Agora eu vou contar um pouco dos fracassos. Eu já contei um pouco dos fracassos, mas um pouco dos fracassos marcantes. Eu sempre acreditei que tinha um propósito para mim. Eu sempre falei assim, a vida tem que ter um propósito. Eu tenho uma grande... Eu falo que eu tenho um grande conflito com o Papai do Céu. A gente briga quase todo dia, hoje um pouco menos. Eu falava, cara, eu estou fazendo tudo certo. O que mais você quer de mim? Você está me punindo pelo quê agora? E eu nunca aceitei determinadas coisas. Coisas que podem parecer banais, mas eu nunca aceitei o fato de um político roubar, de um político sacanear a população. Eu nunca aceitei o fato de uma empresa não valorizar o funcionário. Eu nunca aceitei o fato de uma pessoa ter inveja da outra. Parecem coisas banais, afinal são os humanos, isso faz parte do ser humano. Mas por alguma razão que eu não sei explicar, isso sempre me incomodou, a ponto de tirar minha noite de sono. Porque, cara, eu sempre fiquei muito feliz com o sucesso dos outros, de forma genuína. E eu falava assim, um dia eu quero ter esse sucesso, mas não de forma invejosa, de forma, esse cara me inspira, essa mulher me inspira. Quando eu encontrava alguém com autoconhecimento e inteligência, porque são coisas diferentes, conhecimento e inteligência são linhas bem tênues, mas têm suas diferenças, eu ficava encantado. Eu falava, cara, eu quero sugar tudo que essa pessoa tem para me ensinar. Então, quando eu vejo pessoas tratando essas mesmas pessoas, ah lá, está se achando, é arrogante, isso não entrava na minha cabeça. E indo mais além, eu sempre achei que eu precisava fazer algo que contribuísse socialmente. Afinal, foi a vida que me deu tudo que eu tenho e que ainda vai me dar. E assim como a vida me deu, através de pessoas, através de oportunidades, eu acredito que eu tenho a responsabilidade de devolver. É a minha filosofia de vida. Infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade para fazer da forma que deveria ser feito. Eu faço conforme dá. Ainda não chegou esse momento, mas é uma crença, é uma fé, é uma regra, é uma lei que eu tenho de vida. E eu tenho esse propósito, só que nunca entendi o porquê. Até que há 2 anos, acho que uns 2 anos, eu descobri uma coisa. Não me entristece, tá? Não me entristece nem um pouco, mas fechou muitas lacunas e abriu outras numa conversa. Meu pai veio a Morro Azul fazer as pazes comigo, se conciliar comigo. E nessa conversa, a gente jogando baralho, papo vem, papo vai, ele começou a falar sobre as dificuldades da vida dele. E nessas dificuldades que envolvia financeira, ele falou, Jean, você não era para ter nascido. Aí eu, beleza, vou só ignorar. Às vezes ele não está falando, mas aí ele complementou. Não é que eu não queria que você não nascesse. Você é uma bênção na minha vida. É que você realmente não era para ter nascido. A gente tentou abortar você. Porque eu não tinha condições financeiras de ter 2 filhos. Então, na época, sua mãe, ela tomou que fazer negócio de simpatia, essas coisas, garrafadas, fizeram vários procedimentos para eu não nascer. E aquilo, naquele momento, eu não tive resposta. Naquele momento, eu só desconectei daquela realidade. Eu gosto de falar que eu entrei em transe, né?
E eu falei, pô, ele está falando isso. Eu fui conversar com a minha mãe. Minha mãe falou, filha, é verdade. Você nasceu por um milagre de Deus, que eu fiz de tudo para você não nascer. Eu não tentei, eu fiz de tudo para você não nascer. E você nasceu aí, sem problemas de saúde, perfeito, inteligente, capaz, ao contrário do seu irmão mais velho, que a gente queria ter e quase não tivemos por problemas de incompatibilidade sanguínea. O irmão era para ter nascido com síndrome de Down. E até hoje ele tem algumas sequelas por causa disso. Eu não sei, para vocês que estão ouvindo, o que isso possa representar, qual é a conclusão que vocês tiram disso. Eu sei que, para mim, isso reforçou esse meu propósito de vida. Eu repito, eu não sou religioso, mas eu acredito em Deus. E Deus queria que eu nascesse. Essa foi a minha primeira vitória, a vida. Eu consegui nascer. Então, mais do que tudo, eu tenho que contribuir com a sociedade, eu tenho que fazer essa devolução, essa contrapartida social, e não é por uma obrigação, é por um propósito. O meu maior fracasso, vamos lá, as pessoas, principalmente os mais próximos, eles sempre julgaram a minha mentalidade. Na época, um homem de verdade, ele tinha que pegar na enxada e na marreta. Eu sempre peguei na enxada e na marreta, mas eu sempre achei mais interessante usar a mente. E por querer estudar, por querer ganhar dinheiro usando a mente, eu era rotulado de boiola, fraco, mole, bunda mole, e coisas do tipo. Preguiçoso, vagabundo. Aí tu vê como que é anos atrás e hoje, né? Hoje a gente chama quem não estuda disso. Na época, quem estudava, pelo menos no meu caso, eu era rotulado disso, porque o homem tinha que estar na marreta, tinha que estar na enxada, virando concreto. E só começaram a me levar a sério quando, estudando, eu comecei a ganhar quase a mesma coisa que meu pai. Eu criança. E aí, naquele momento, eu entendi que dinheiro era tudo. Dinheiro era tudo, naquele momento. Só que naquele momento eu não fazia ideia que eu estava construindo uma trilha com o meu maior fracasso, que é um arrependimento que eu tenho muito grande. Talvez eu leve esse para o túmulo. Por eu acreditar que dinheiro era tudo, eu sempre busquei o auge, o topo. Então, como eu falei, eu passei em muitos concursos e nunca era o bastante para mim. Eu sempre queria mais. Eu sempre queria mais. E por sempre querer mais, eu abria mão de situações financeiras que poderiam resolver problemas de imediato. Eu me isentava dessa responsabilidade visando o futuro. O futuro está me aguardando algo melhor. Então, o agora não importa. E nesse o agora não importa, os meus pais já estavam separados, cabia à minha mãe trabalhar e sustentar a casa. Então, por causa disso, a minha mãe passou por situações humilhantes. Nunca fez nenhum trabalho indigno, desrespeitoso, mas foi humilhada, assim como todo mundo que precisa acaba sendo humilhado por uma empresa que não sabe valorizar o profissional, né? E eu tendo condições de cuidar da família, eu sempre adiando essa minha responsabilidade. Afinal, eu tenho um irmão mais velho, eu tenho mãe, não era para ser minha responsabilidade. É como eu pensava. E por minha mãe trabalhar muito, porque eu estava tirando a minha responsabilidade, e com o tempo ela adquiriu o túnel do carro. E ela começou a perder a movimentação das mãos. E isso foi muito rápido, muito rápido. O meu irmão
nunca foi de trabalhar, e quando eu trabalhava nunca foi de contribuir. Como eu falei, ele nasceu com algumas sequelas. E quando eu vim para Morro Azul fazer faculdade, a minha mãe ficou lá com meu irmão, passando muitas humilhações, morando de favor numa casa que era nossa, a qual nós fomos expulsos. Meu pai emprestou a casa para minha mãe morar de favor. Minha mãe passou um perrengue muito grande, a ponto de uma vez ela me ligar. Eu tinha acabado de sair da faculdade falando que ia cometer suicídio. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Eu estava sem dinheiro, eu estava sem nada, eu estava só focando em estudar. E eu lembro também de uma conversa que eu tive com meu irmão, falando: cara, você precisa agir, você precisa fazer alguma coisa. E numa das conversas ele falava assim: eu estou esperando só a morte. E como se já não fosse o bastante, eu lembro que o meu pai, com a minha falecida madrasta, por não saber lidar com uma situação que aconteceu com a minha falecida madrasta, eu me deparei com meu pai na laje com a arma apontada para a cabeça. Isso tudo foi num período, no mesmo ano, num período assim de 6 meses. E aquilo acabou me afetando. A gente absorve o meio que a gente está. Então eu comecei a entrar num vício de Rivotril. Qualquer entorpecente que pudesse apagar minha mente. Tarja preta, Rivotril, clonazepam, diazepam, tudo que vocês possam imaginar. E eu tive um atraso na minha carreira aí de pelo menos 2 anos. Eu perdi completamente o rumo. Comecei a beber, inclusive tenho problemas de saúde, tive problemas de saúde com bebida. Hoje eu falo que não mais porque eu não bebo mais. E foi a dona Vitória que me salvou, em todos os sentidos. Foi ela que me acolheu e me deu o suporte emocional que eu precisava. E até que eu pudesse adquirir essa inteligência emocional. E aí o fracasso é que, quando eu comecei a ganhar dinheiro com a empresa, eu estou fazendo um vai e vem no tempo para vocês entenderem, né? Quando eu comecei a prosperar com a empresa, eu pude trazer a minha mãe e meu irmão para Morro Azul. E como eu já tinha muitos contatos, eu consegui emprego para os dois. Só que em 2016, minha mãe, antes de vir para Morro Azul, em 2016, ela descobriu que ela estava com câncer benigno. Eu estava em Morro Azul, eu não tinha condições financeiras de ajudá-la, ela não tinha condições financeiras de fazer nada a respeito, e nem tinha conhecimento ou orientação sobre o assunto, e meu pai não se importava. Ela veio para Morro Azul, trouxemos ela para Morro Azul, começamos a viver felizes numa casa bacana, pela primeira vez uma casa com 2 banheiros, digna, um quintal, uma vida digna, vamos dizer assim, alugada, mas digna. E em 2021, minha mãe começou a sentir dores, e o câncer benigno tinha virado maligno, de 2016 até 2021. E em 31 de outubro de 2025, eu perdi a minha mãe pelo câncer. Eu falo que esse foi o meu maior fracasso, para quem está ouvindo e que vocês possam entender, é que eu estava tão focado que dinheiro era tudo, e de fato dinheiro é tudo. Se eu tivesse dinheiro na época, eu poderia ter feito o tratamento assim que ela descobriu o câncer, e eu me culpo por isso até hoje, mas que eu estava tão focado em chegar aqui que eu pulei etapas. Eu poderia ter parado no concurso, cuidado da minha família, buscado algo maior e indo crescendo de forma progressiva. Mas eu estava tão acelerado que eu decidi pular etapas. E isso é uma coisa que eu nunca vou me perdoar. Esse querer pular etapas, como as pessoas falam, tirou a coleira do pitbull e ele está indo com tudo. Já é um trator, sai da frente. É como eu sempre ouvi as pessoas falarem. Então, assim, hoje eu aprendi a respeitar as etapas. Eu aprendi a parar,
observar, olhar para as pessoas ao meu redor. Eu não olhava para ninguém, eu olhava só para mim. Só o que importava era eu. Porque se eu estivesse de pé, todo mundo estava bem. É como eu imaginava. E não é bem assim que as coisas funcionam. Então, hoje eu decidi desacelerar. E isso dá um gancho para a coletividade. Eu descobri que... Eu descobri, não, eu já estava sobrecarregado com a Prisma. A Prisma, graças a Deus, ela estava trazendo muitos clientes. Eu falo tava porque eu cortei isso, depois eu vou explicar melhor. Ela estava trazendo muitos clientes, só que eram clientes que demandavam muita minha atenção, muita minha energia, e isso prejudicava a minha saúde. Pagava as contas, me permitia prosperar, cuidar da minha família, mas eu não estava lá para a minha família. O dinheiro estava, eu não. Então, hoje, eu não tenho minha mãe e eu não lembro de nenhum momento bacana que eu possa ter vivido com ela nessa jornada. Ela falava que queria tanto em vários lugares, eu prometia que ia levar e nunca levei, porque eu tinha dinheiro e não tinha tempo. E hoje eu não posso mais fazer isso. Na verdade, nunca mais eu vou poder fazer isso. Então, eu cometi muitos erros em busca desse sucesso. Muitos erros mesmo. Então, eu decidi acabar com a Prisma, acabar com essa demanda personalizada. Então, assim, raras exceções de pessoas particulares e especiais, eu ainda pego um serviço ou outro. Raríssimas exceções. E eu criei o Coletividade. O Coletividade ele surgiu numa necessidade de ter mão de obra qualificada. Eu sempre me senti refém de mão de obra. E eu não gosto de me sentir refém de situação nenhuma. Então, eu criei o Coletividade que, de uma forma mascarada, iria servir para educar os usuários a aprenderem algo novo, a se conectar, a interagir. Coletividade, na época, ele não era a rede social que é hoje, ele não era 1% do que é hoje. Mas a verdadeira razão é que eu ia ter um banco de dados monitorando esses usuários para saber quem poderia fazer uma oferta de emprego. Claro, tudo dentro das normas legais, proteção de dados, nada de mirabolante. Depois eu comecei a enxergar um potencial na coletividade para ser algo maior. Eu comecei a ver a banalidade das redes sociais. Eu comecei a ver a banalidade da poluição intelectual. Eu comecei a ver a banalidade da alienação a crimes digitais. Eu tive vários casos, alguns pessoais, alguns através de terceiros, de sequestro, de estupro, de abuso infantil, pedofilia, de roubos a idosos. Eu estou falando de uma forma sem filtro mesmo, para vocês entenderem o impacto que são essas redes sociais. Tanto é que não é só a gente dizendo, eu já falo isso há muito tempo, mas só vocês olharem as mídias hoje, as mudanças que está tendo. Não foi à toa que surgiu o ECA Digital. Não foi da noite para o dia. Não foi da noite para o dia que agora os CEOs estão tendo que abrir o algoritmo para poder trazer essa transparência e vendo que o Meta tinha como objetivo os jovens. Então, Harvard tem uma pesquisa falando sobre o emburrecimento intelectual. E eu fico pensando, eu zelo muito por família, sou muito do pessoal da antiga, família é tudo. Apesar de eu não ter conseguido cuidar bem da minha, eu espero ser um pai melhor, né? Do que eu fui como filho e irmão. Mas eu falo, cara, qual é o futuro que eu vou deixar para os meus filhos se eu não fizer nada? Então eu falei, pô, e se eu criar uma rede social segura? Uma rede social que vai passar a higienizar a mente dos jovens, uma rede social com uma curadoria, com filtro. Eu preciso criar uma rede social que ela vá usar o nosso algoritmo, que é um algoritmo poderoso, e não é só um algoritmo meu, mas é um algoritmo utilizado em outras redes, cada um com a sua particularidade, mas que ela vá travar, ela vai identificar ações suspeitas de usuários, e ela vai travar esse usuário, ela vai colocar esse usuário numa lista de monitoramento.
em parceria com o governo, uma parceria futura que eu estou buscando, o governo possa atuar legalmente em cima desse suspeito. Ele não pode fazer nada porque eu impedi que o crime acontecesse. Então, até então, o cara não é criminoso. Mas ele já é um suspeito. Se ele fez isso na minha rede social, ele faz isso no Instagram, ele faz isso em outro lugar. Então, abre uma investigação em cima desse cara, entendeu? Hoje, as redes sociais estão tendo que abrir o algoritmo delas para mostrar como que funciona e descobriu que o Meta ele tinha um algoritmo com foco nos jovens para consumo, alienando eles a consumo. Então, assim, eu ainda preciso de muito tempo e recursos, tempo financeiro, mão de obra, para chegar ao cenário que eu estou descrevendo a vocês. Existe um MVP, já está rodando, já tem algumas seguranças, já tem algumas tecnologias fazendo isso que eu estou falando. Mas para chegar no modelo perfeito, eu preciso de recurso, eu preciso de tempo. Mas a ideia é, o meu algoritmo para marketing, ele tem que ser para evolução pessoal e profissional. Eu tenho que chegar para um usuário de 14, 16 anos e falar, olha aqui, que tal você fazer esse curso aqui te ensinando a criar jogos, ou esse curso aqui te ensinando, ou então mostrar uma matéria construtiva sobre um jovem de 14 anos que inventou um sabonete que cura câncer de pele, ou então trazer conteúdos que dinizem e contribuam com a mente desse usuário. Eu não quero chegar e ficar falando uma rede social de direita, de esquerda, de política, de Lula, de Bolsonaro. Não, eu quero trazer conscientização política. Você não tem que entender de direita e esquerda, você tem que entender de economia, você tem que entender do que o país precisa e como ele é afetado dentro das decisões políticas. Você não tem que ter político de estimação. Você não tem que polarizar. Você tem que entender de educação financeira, de inteligência emocional. Então, assim, tem entretenimento? Tem. A gente pode gamificar. Eu posso te ensinar o que eu preciso te ensinar de forma gamificada através de um jogo que não tenha conotação sexual, que não tenha aposta do tigrinho. Eu tenho que te trazer um entretenimento de Reels, como o TikTok, mas sem aquela dancinha mostrando parte do corpo ou aquelas palhaçadas que não contribuem com nada. Eu vou colocar lá alguma coisa te ensinando a fazer uma fantasia de cosplay com EVA, entendeu? Ou um artesanato. Então, assim, a pegada do Coletividade hoje é essa. É uma rede social que ela traz várias coisas como gestão educacional, você pode gerenciar cursos, gestão de RH, que você pode fazer uma triagem seletiva lá de mão de obra, traz eventos, gamificações, inteligência artificial, traz tudo que há de moderno, mas da forma correta, da forma saudável. É uma luta contra grandes big techs que eu não sei se eu vou vencer, mas eu já iniciei essa luta. Então, eu acho que eu consegui falar dos meus fracassos, eu consegui falar das minhas vitórias, e eu queria deixar uma mensagem final para a gente não estourar esse tempo. É difícil escolher uma frase só, né? De tantos aprendizados, mas eu gostaria de falar o seguinte: mesmo com medo, faça. Medo ele sempre vai dar. Todo mundo, eu até hoje eu tenho medo. Mesmo com medo, faça. Mas sempre faça aquilo que esteja dentro dos seus valores e princípios. Dinheiro nenhum no mundo compra a sua ética, o seu valor e o seu princípio. Acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar para quem quer seguir a jornada, seja empreendedora, seja CLT, seja concurso, não importa. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce.
Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia, Florindo, Rio de Janeiro. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos.